Questão 41. Aí tá assim: o texto expõe uma tendência representativa do pensamento social contemporâneo, na qual o desenvolvimento de mecanismos de acautelamento ou administração de riscos tem como objetivo. Aí quer saber, né? Eu tenho como objetivo o quê? Então vamos ao texto. Diante de ameaças surgidas com a engenharia genética de alimentos, vários grupos da sociedade civil conceberam o chamado princípio da preocupação. O fundamento desse princípio é: quando uma tecnologia ou produto comporta alguma ameaça à saúde ou ao ambiente, ainda que não possa avaliar a natureza precisa ou a magnitude do dano que venha a ser causado por eles, deve-se evitá-los ou deixá-los de quarentena para maiores estudos e avaliações antes de sua liberação. Então, né, o texto está falando sobre engenharia genética de alimentos, que deve ser pesquisado aí, né? Deixar de quarentena primeiro para avaliar ele, né? Então, vamos lá. O texto expõe uma tendência representativa do pensamento social contemporâneo, na qual o desenvolvimento de mecanismos de cautelamento ou administração de riscos tem como objetivo. Então, né, quer saber o objetivo aí, né, e o desenvolvimento aí de mecanismos de acautelamento. A. Priorizar os interesses econômicos em relação aos seres humanos e à sociedade. Não é bem os interesses humanos aí. Embora o texto fala, né, sobre pesquisar aí, né, sobre a engenharia genética, fala sobre notícias aos seres humanos, né, aos seres humanos, não, às pessoas, né, mas não é priorizar interesses econômicos. Fala mais sobre como é a engenharia genética, né, e como que é a tecnologia aí da engenharia, sobre o que deve fazer, deve evitá-los ou deixar em quarentena, tem que avaliar primeiro, né? Para depois liberar, né? Parece. Então, assim, não é bem priorizar. B. Negar a perspectiva científica e suas conquistas por causa de riscos ecológicos. Não está falando negar. Embora, né, fala sobre deixar em quarentena, ter que avaliar. Desculpa, gente. Não é bem negar a perspectiva científica, não. C. Instituir o diálogo público sobre mudanças tecnológicas e suas consequências. Essa está certa. Por quê? Deve, né, no texto, né, fala sobre instituir o diálogo público, né, e as mudanças tecnológicas. Ou seja, no próprio texto mesmo fala sobre tecnologia. Fala como agir nas mudanças aí. Quando pesquisa aí, né, quando olha, né, as engenharias genéticas aí, o que acontece? Se comportar alguma ameaça, deve se analisar ou multar, né? Avaliar primeiro o, o produto, digamos assim, né? Avaliar primeiro a genética de alimentos, né? Avaliar primeiro, deixar em quarentena e para estudar aquilo, né? Então, ou seja, falo sobre mudança. Essa questão é um pouco de interpretação de texto. Tem que tomar cuidado porque pode confundir. Algumas alternativas aí, né? Parece um pouco, mas não é bem o que o enunciado pedir, né?
o enunciado, no caso, né, tá querendo saber qual que é o mecanismo de acautelamento, ou seja, né, o acautelamento aí é sobre instituir o diálogo, né, ter um diálogo, pesquisarem, fala sobre vários grupos de sociedade, né, no texto, então, ter um diálogo ali com a sociedade e analisar, né, fala sobre mudanças tecnológicas também. É, e a consequência, né, tem que analisar primeiro os alimentos, né, avaliar para depois liberar, né, ter cuidado aí com as consequências aí, né, ver primeiro, deixar em quarentena, né. Então, assim, essa questão é um pouco de interpretação e pegadinha. D. Combater a introdução de tecnologias para travar o curso das mudanças sociais. Não é combater a introdução de tecnologias. Vocês falam de tecnologias, mas não é combater. É pegadinha também, né? Porque fala, né? Sobre como a tecnologia faz e tudo, mas não é bem combatê-la, e é romper o equilíbrio entre benefícios e riscos do avanço tecnológico e científico, não é romper o equilíbrio também. Então, pegadinha essa alternativa também. Embora eu fale sobre tecnologia, não é rompê-la, né? E sim instituir o diálogo, né, do público, né, ter uma informação ali, né, com todo mundo, né, com o público todo, para avaliar, né, os eh, alimentos aí, né, a engenharia de alimentos, né, ver o fundamento desse princípio, né. Então, assim, por isso que é a letra C que tá mais certa.